Noite, quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, abaixar a sua cabeça. Cansado talvez como esteja, desanimado talvez como esteja, talvez o dia foi de trabalho, o corpo não está aguentando mais, a mente não está aguentando mais, e é nessa hora que você vai orar comigo e vai dizer ao Senhor que agora nada mais importa, você quer ouvir a voz do Deus que fala, e o Deus que fala está no meio de nós. Deus, eu quero pedir que nessa hora nada mais seja importante para nós do que ter a convicção e a certeza de que abrimos os ouvidos do nosso coração para te ouvir. Nós declaramos no mundo espiritual que este é o momento onde o Senhor trabalhará a nossa mente, o nosso coração e a nossa casa. Nós abrimos o nosso coração, nós não endurecemos. A tua palavra diz: se hoje ouvirdes a tua voz, não endureça o coração, como endureceram na rebeldia e na rebelião. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, porque verdadeiramente o Senhor está no meio de nós. Eu quero nessa hora, em nome de Jesus, repreender todo movimento contrário, toda ação demoníaca, todo o trabalho das trevas, toda seta maligna, toda seta que voa ao meio-dia, peste perniciosa, todo terror noturno, toda arapuca armada. Eu quero repreender nessa hora também, Deus, a facilidade que nós temos de nos distrair. Eu quero repreender toda distração nessa noite. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, toda pessoa que está sentada na cadeira, com o corpo na cadeira, mas com a mente fora da igreja. Esse trabalho não é do Espírito Santo, esse trabalho é do inimigo, e nessa hora nós repreendemos tudo que rouba a palavra do Senhor de nós. Nós fazemos uma aliança com o Senhor, Deus, de que nesses poucos minutos, o que nos importa é nos derramar na tua presença. Nós oramos agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ontem à noite eu disse que uma igreja que impacta a sociedade com amor e serviço é uma igreja que recruta discípulos autênticos. Falamos sobre nós como discípulos. Hoje pela manhã eu disse que uma igreja que impacta a sociedade com amor e serviço, ela tem a sua forma bem definida. As pessoas, quando olham para dentro da igreja, sabem que ela é a igreja de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero dizer com vocês sobre a igreja que impacta a sociedade com amor e serviço, ela remove excessos. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia numa passagem muito linda, conhecida e abençoadora, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Mais uma vez, para você achar na sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42. Ainda ouço o barulho de Bíblia abrindo, mas vou perguntar. Os irmãos que acharam, dá um sinal aí. Amém? Posso ler? Vamos todos juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e seus discípulos, eles chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã,
ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela me ajudar. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus entra em uma casa e encontra uma família normal. Uma família normal é composta por pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente. Pessoas que não são as mesmas em tudo. Algo comum em todas as famílias. Um sorri mais, outro sorri menos. Um brinca mais, um brinca menos. Toda família tem alguém que adora fazer a piada do pavê, né? No fim de ano é para ver ou para comer. E tem gente já na família que não aguenta mais a piada do pavê. Tem gente na família que chora muito. Tem gente na família que ri muito. Tem gente na família que é boa. Tem gente na família que é má. Diferenças acontecem. Diferenças são normais. Diferenças existem. Porque Deus não criou ninguém igual a ninguém. Amém ou não amém? Problemas são excessos. Excessos são problemas. Toda família tem pessoas diferentes, mas toda família também tem os seus excessos. Toda igreja tem os seus excessos. Toda igreja é composta por pessoas que pensam diferente. E o relato bíblico mostra duas irmãs, Marta e Maria, completamente diferentes uma da outra. Uma, ao ver Jesus, não se contenta em ficar de pé. Ela logo arruma um jeito de tirar a bagunça da sala. Ela senta aos pés de Jesus. Ela ouve a sua palavra. Ela ouve a sua voz. Ela derrama a sua alma, porque para ela a prioridade é Jesus. Quando ele entra na casa dela, ela não consegue mais prestar atenção em outra coisa. Você está ouvindo essa pregação aqui nessa noite? Você precisa amar Jesus de uma maneira que você não consegue mais prestar atenção em qualquer outra coisa. Ela entrega tudo, ela se derrama 100%. Totalidade na adoração. Ela larga a vassoura, ela larga a cozinha, ela larga a pia pingando e ela vai correndo para tudo para ouvir o Senhor. A outra não. A outra não. A outra se agitou, se conturbou, ficou preocupada. Tinha motivos para ficar preocupada. Às vezes nós dizemos que Maria é maravilhosa e que Marta é uma bruxa. Não, Marta tinha motivos para estar como ela estava. Jesus nunca anda sozinho. Se a Bíblia diz que ele chegou na casa dela, é porque os discípulos chegaram também. E imagine você, querida mulher, um dia Jesus bate na porta e diz: estou entrando. Quando você olha para trás tem mais 12, com ele 13. E você agora tem que cozinhar, e você agora tem que receber, e a casa está uma bagunça, e chuta a roupa para debaixo da cama, e fecha o guarda-roupa de qualquer jeito, e joga qualquer coisa que tem lá na panela. Por quê? 13 homens entrou na sua casa para comer. Marta tinha todo o direito de se sentir como estava se sentindo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ela só não podia fazer o que ela fez: exceder no sentimento, exceder na preocupação. Mas ela queria servir Jesus da melhor forma possível. Maria está leve,
e abençoada. A outra está pesada e a outra está sobrecarregada. Eu tenho certeza que tem gente aqui leve e abençoado, mas eu tenho certeza absoluta que aqui também tem gente pesada e sobrecarregada. Eu não me engano com o sorriso. Eu não me engano com a paz do Senhor, pastor. Eu não me engano com a maquiagem bem feita, com um sorriso no rosto, com a família de margarina entrando na igreja, lindos, como se tudo tivesse perfeito. Não existe isso. Talvez hoje seja o pior dia da sua vida. Talvez você esteja passando pelo pior vale da sua história. Talvez você esteja colocando um sorriso fingido no rosto para enganar todo mundo que está à sua volta. Uma estava leve, a outra estava pesada. Uma se sentindo completa, maravilhada, abençoada, adornada, cheia de glória aos pés de Jesus. E a outra se sentindo abandonada, se sentindo sozinha, se sentindo menosprezada, deixada de lado, sentindo que o trabalho ficou todo para ela. E a outra preguiçosa, ficou sentada aos pés de Jesus sem fazer nada. O que é isso? Equilíbrio? Não, isso é excesso. Excesso da vida. Queridos, o relato bíblico mostra exatamente como elas estavam. É como se a Bíblia gritasse para mim e para você e dissesse assim: ei, ao ler Lucas 10, você que lê, consegue perceber como estava a alma de Maria e como estava a alma de Marta. Não tem fingimento, não tem vergonha, não tem máscara. Uma está leve, a outra está pesada. As duas assumiram a realidade do lado de dentro. As duas não se tamparam nem se esconderam. Uma estava adorando, outra estava correndo. A questão que a Bíblia traz para mim e para você nessa noite é: assuma o seu estado real. Assuma quem você é. Assuma como as coisas estão. Não maqueia, não esconda, não camufle, não manipule. Assuma a realidade. Os nossos maiores esforços nesses últimos tempos têm sido pintar um quadro no nosso estado real que não existe. E aí, irmão, tudo bem? Só vitória, só alegria. E aí, irmão, tudo bem? Não, com Jesus está tudo bem, nem sempre. Jesus disse para mim que no mundo eu teria aflição. Tem tempos que mesmo andando com Jesus, eu estou sofrendo. Tem tempos que mesmo eu, pastor Paulo Valim, andando com Jesus, eu estou chorando. Jesus nunca prometeu para mim, como pastor, como discípulo, que Ele ia me colocar numa bolha de vidro, uma gomorra, né? Que anti-impacto, que as pessoas não iam me ferir, que as pessoas não iam me machucar, que eu, como discípulo de Jesus, não ia sofrer, não ia chorar, não ia me decepcionar. Nós temos que parar de sorrir quando a Bíblia, quando Deus, quando o Espírito está nos chamando a chorar. E temos que aprender a parar de chorar quando a Bíblia está nos chamando a sorrir. Faça um bem para você mesmo nessa noite. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Quem está ligado comigo aqui, diga aleluia. Querido irmão, querida irmã que me ouve nessa noite, vou falar olhando nos seus olhos. Faça um bem para si mesmo, nessa noite. Assuma quem você é. Assuma como você está. Faça um bem para você mesmo nessa noite. Deixe as coisas na forma real. Cheguei triste. Brigamos eu e a mulher antes de ir para a igreja hoje. Fiquei nervoso, dei uma taca na criança. Hoje já chegamos todo mundo quente na igreja. Estou aborrecido com a liderança, com o pastor, com a igreja. Estou decepcionado com Deus porque pedi, Ele não me deu. Estou chateado com o meu trabalho.
Estudei, achei que quando me formasse ia ser coisa boa, agora eu estou no vale da sombra da morte. Não estou vivendo o chamado que Deus tem para mim, estou aborrecido nessa noite. Assuma o seu lugar real nesta cadeira, assuma o seu lugar real na vida, assuma o seu lugar real nesta noite. Quando Jesus entrou pela porta daquela casa, eu imagino assim, ó. A casa está fechada, aqui tem uma porta, as coisas estão acontecendo lá dentro, como acontece. Como que as coisas acontecem na sua casa? Então, imagina que Jesus agora entra pela porta da sua casa e não avisa. Ele chega sem avisar, ele chega sem mandar recado. E quando ele chega na minha e na sua casa, na nossa história, as coisas estão como elas são de verdade. Ele chegou na casa, Marta tinha que estar como estava e Maria tinha que estar como estava. Não tinha sabotagem. Existe um livro chamado O Impostor que Vive em Mim, de Brennan Manning. Foi um dos primeiros livros cristãos que eu li quando eu me converti. Este autor já falecido, bíblico, ex-padre, pastor Brennan Manning, ele disse o quanto que nós temos de facilidade de apresentar o impostor e guardar do lado de dentro a realidade dos fatos. Quando Jesus entrou na casa de Marta e de Maria, não tinha sabotagem. O impostor dentro de nós, dentro delas, foi para fora. Elas eram mulheres de Deus, elas amavam Jesus. Era uma casa que tinha Jesus, era uma casa que tinha a presença de Deus, era uma casa que o Rei da Glória estava lá. Mas era uma casa que mesmo Jesus estando dentro, tinha algo a se resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Todos nós temos alguma coisa para resolver com Jesus aqui. A casa de Marta e Maria tinha Jesus, sim ou não? A casa de Marta e Maria tinha Jesus, sim ou não? A casa de Marta e Maria tinha problemas, sim ou não? Isso quer dizer que mesmo que tenha Jesus, uma casa ela vai ter problemas a resolver. Então não pinta maquiagem família perfeita, porque isso não existe. Toda casa, toda igreja, todo ministério, toda história, todo trabalho, toda pessoa precisa de Jesus. Amém ou não amém? Quanto mais você esconde, mais dói. E olha que eu não sou psicólogo. Poderia, mas não sou. Sou pastor. Como sou pastor, eu não vou usar de terapia com você nessa noite. Como eu sou pastor, eu vou usar de verdade. É como diz na minha terra, né? A gente mata a cobra, mas a gente mostra o pau que a cobra foi morta. Para provar que é real. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você esconde, enquanto você maqueia, enquanto não se assume, você mesmo, eu mesmo vou chorar e vou sofrer. Deixa eu te explicar. Um dia Davi tentou esconder o pecado dele. Um dia Davi pensou que ele poderia manipular Deus. Ele botou a coroa, ele acordou, ele fez o papel de rei, ele foi cuidar do reino, ele foi cuidar da casa, ele sentou no trono, ele levantou do trono, ele governou a nação, mas não adianta. Olhando de fora, ninguém percebia, mas Davi começou a falar o que estava por dentro, por trás da coroa, por trás do trono, por trás da aparência. Ele disse: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite pesava sobre mim a tua mão, a mão de Deus, as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Verso 5 do Salmo 32, então conheci diante de ti o meu pecado, diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa, o peso do meu pecado. A gente pode até tentar esconder, a gente pode até tentar fingir
Eu posso te perguntar assim nessa noite: e aí, meu irmão, minha irmã, como você está? E você dizer assim para mim: graça e paz, Senhor, pastor, tudo maravilhoso. Mas tem um que você não engana, tem um que você não manipula, tem um que você não consegue mentir: aquele que sonda, aquele que conhece os corações. Posso ouvir um amém ou não amém? Amém? Vocês estão meio cansados hoje, né? Eu acho que foi o almoço, muita correria, né? Olha, vocês precisam me ouvir aqui pelo menos mais uns 10 minutinhos, vocês conseguem? Por favor, senão eu vou sair daqui frustrado. Vou achar que eu não consegui passar para você a mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja que impacta a comunidade, ela aprende a administrar excessos e a remover desequilíbrio. Porque tem gente que é desequilibrada. E desequilibrada no sentido de exageros. E isso precisa, de alguma maneira, ser tocado nessa noite. Olha só, Marta estava sobrecarregada dos excessos de sentimentos, excessos da vida, excesso de preocupação, excesso de dor. E talvez você nessa noite também esteja cheio de excesso. Como que Marta estava sobrecarregada dos excessos da vida? Sabe por que eu sei que Marta estava em excesso? Porque ela escolheu não ouvir o único que remove os pesos. Imagine você que está sofrendo com pornografia, você que está sofrendo com fofoca, você que está sofrendo com adultério, você que está sofrendo por qualquer pecado que você esteja cometendo, desde a mente ao corpo ao coração. E você sabe que Jesus é o único que pode te tirar deste lugar que você está. E quando Ele chega à sua presença, você faz questão de não ouvi-lo. Eu quero dizer para você que você vai continuar como você está. E isso é o menor dos problemas. Porque alguns chegam à presença de Jesus e não deixando Ele entrar no seu coração, voltam para casa pior do que chegaram. Porque eu já vi muita gente chegar na igreja e Jesus ser pregado e ela entender que ela precisa tomar uma posição, que é o dia dela, que aquele dia é o dia em que Jesus veio para remover os seus excessos. E ela não quis, voltou pior do que chegou. Imagine Jesus entrar na sua casa, entrar na sua história e de repente você decidir não ouvi-lo. Maria está ouvindo, Marta não. No grego original significa que Maria estava continuamente ouvindo Jesus, ou que era costume dela fazer isso. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz do Senhor? Quando Deus fala, você escuta. Quando Deus abre a boca, você para. Quando Deus ministra, você se lança. Quando Deus fala, você se assume, ou você costuma fechar os ouvidos para a voz de Deus? Cadê os crentes dessa igreja? Dá um aleluia. Cadê os discípulos dessa igreja? Dá um glória a Deus. Então, discípulo do glória a Deus, discípulo do aleluia, como está a sua devocional? Como está a sua busca diária por Deus? Quantas vezes você louva por dia? Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não busca? Há quanto tempo o Senhor fala e você não ouve? Geralmente nesses ambientes, quando essas perguntas são feitas, a gente fica envergonhado, começa a querer abaixar a cabeça, dá aquela confissão sussurradinha: ei Deus, tem misericórdia da minha vida. Ou dá uma disfarçada, vamos disfarçar para o pastor não perceber que é comigo que ele está falando essa noite. Eu sou o crente da igreja acima de qualquer suspeitas. É aí que você descobre que você está com o maior problema da sua vida. Porque existe uma fonte de água cristalina que sacia a sua sede e você está com a garganta seca, sedento. O que é isso, pastor? Jesus está aqui e você se distanciando dele a cada dia. O Jesus da igreja está na igreja, amém? O Jesus da igreja não se afasta da igreja, mas tem muito crente da igreja que se afasta do Jesus da igreja.
Jesus entrou dentro da casa de Marta e ela optou ir para a cozinha cuidar das panelas dela. Estar aqui hoje não quer dizer que você está próximo a Jesus. Abrir uma Bíblia e ler uma ministração, ouvir uma pregação, não quer dizer que você está próximo a Jesus. Talvez você assuma nessa noite: de todos, eu sou mais longe de Cristo nessa noite. Amém ou não amém? Estou meio preocupado ainda. Vocês estão muito calados. Segundo lugar, Marta estava sobrecarregada dos excessos da vida porque escolheu andar distraída com os seus pesos. Quando Jesus repreendeu Marta, ele não repreendeu o serviço, porque serviço é bom. Jesus, ele ama a gente que tem serviço. Ele tem dificuldade com o preguiçoso. Ao preguiçoso, ele diz: vai ter com a formiga. Já que você está sem fazer nada, já que você não gosta de trabalhar, já que você gosta do ócio, só que você gosta como que eu disse hoje de manhã, né? Da sombra e da água fresca. Quem estava aqui sabe do que eu estou dizendo. Então você faz o seguinte: já que você não está fazendo nada, senta aí na terra, caça umas formigas trabalhando, porque elas não param, né? Você para, elas não. Então já que elas não param e você para você para ficar olhando elas e perceba que formiga não para de trabalhar. Ela não para de carregar folha, ela não para de carregar casa, ela não para de guardar alimento. Quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, quando vem o dia difícil, ela entra na casinha dela, fecha a portinha dela e ela vai desfrutar do trabalho dela. E você que não faz nada, vai desfrutar de quê? Então Jesus não repreendeu o serviço de Marta, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Deus gosta de gente que trabalha. E eu vou falar uma coisa para você: se numa igreja, nessa aqui não, porque aqui não acontece isso, amém ou não amém? Nessa não, lá na Pibarabá minha às vezes acontece, aqui não acontece não. Mas se numa igreja tiver 10 preguiçosos e 10 trabalhadores, e Deus quiser levantar um ministério novo, tenha certeza que Deus vai chamar os 10 trabalhadores, e Ele não vai chamar os 10 parados. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem faz alguma coisa. Então ele não repreendeu Marta, não repreendeu o serviço de Marta de maneira alguma. Ele repreendeu o seu excesso. Marta, Marta, você está agitada e você está inquieta. A Bíblia incentiva eu e você a trabalhar. Ela também nos incentiva a colocar o trabalho com começo, meio e fim. Você trabalha demais, você não tem tempo para sua casa. Você trabalha demais, você não tem tempo para sua esposa. Você trabalha demais, você não tem tempo para o ministério da igreja. Você trabalha demais, você não está vendo seus filhos crescer. E o seu discurso humano é dizer que você trabalha muito porque não teve nada e agora quer deixar boas coisas para o seu filho. Quer deixar uma faculdade, quer deixar uma herança, quer deixar um carro. Antes do seu filho pensar em herança, pensar em carro, pensar em faculdade, ele está pensando em um pai que não olha nos seus olhos nem quando está sofrendo. O pai não percebe. Por quê? Você dá dinheiro, mas não dá presença. Você dá recursos, mas não dá amor. A sua família não quer só o seu dinheiro, o seu serviço, sua agitação, sua inquietação, o seu trabalho. Sua família quer a sua presença. Marta negociou a presença de Jesus. O problema não é o trabalho, é o excesso dele. O excesso pega aquilo que é bom e maravilhoso, coloca a sua pitada demoníaca, diabólica, de exageros. Gente exagerada, excessiva, fala demais, chora demais, grita demais, reclama demais, murmura demais, retrocede demais. É o exagero, a pitada do inferno nos nossos excessos. E aí nós retrocedemos. E acabamos achando que tudo que não é exagerado é preguiça do outro. Tudo em excesso é ruim. Por isso a Bíblia vai dizer sobre equilíbrio. A igreja que impacta a sociedade com amor e serviço, ela ensina o poder do equilíbrio. Uma hora você ganha, outra hora você perde.
Se você quer ganhar sempre, você está em excesso. E excesso não é bom. Vou te dar um exemplo demoníaco de excesso. Você vai ouvir aquelas reportagens do feminicídio. O homem que matou a mulher. E muitos deles dizem que amava. Eu amava. Não suportei ver ela com outro, matei. Eu amava. Se não fosse para ficar comigo, também não vai ficar com ninguém. Tem gente que faz pior. Mata a mulher, ou o contrário também, né? Porque acontece. Mata o outro e se mata. Por quê? Porque eu não suporto viver sem você. Eu cheguei à conclusão de que até amor em excesso é pecado. Porque tem gente que mata por amor. Tem gente que sufoca. Tem gente que não deixa respirar. Tem amigos que quer que você seja amigo só dele. Se tiver um terceiro amigo, azedou a amizade. Possessivo. Tudo em excesso é insuportável. Tem amigos que você só consegue ser amigo porque você respira e fala, eu tenho que aguentar, porque ela é insuportável, mas é minha amiga. E se eu não ser amigo dele, ninguém vai ser, porque ninguém mais aguenta, então eu tenho que aguentar. Tudo em excesso, a Bíblia fala sobre equilíbrio. Cuidado com os seus exageros. O equilíbrio está em falta no mercado. Eu digo para você, a galera que vai, cadê a galera que ainda pensa no que vai fazer de faculdade aí, ainda vai fazer vestibular? Cadê os adultos? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Galera que ainda está procurando o que fazer. Deixa eu dar uma dica para vocês. A profissão do futuro é psiquiatra e psicólogo. Vão ficar milionários daqui a uns anos. Por quê? Por causa do desequilíbrio. Está tossindo, toma remédio para gripe. Sentiu dor, toma antalégio. Está com dor de cabeça, toma dor de cabeça. Está com enxaqueca, dorme. No dia você tomou 15 comprimidos. Ai meu Deus, pastor, estou agitado, tem que tomar aquele remedinho que acalma. Acalmou. Acalmou tanto que não consegue dormir. Agora vai tomar o remédio para dormir. Desequilíbrio. E a Bíblia está levantando uma igreja que não vai pregar só sobre salvação, que não vai falar só sobre discipulado, mas que vai tratar o desequilíbrio do povo. O Jesus que entra e encontra aqueles que adoram, mas encontra aqueles que ficam se refestelando nos seus problemas não curados. Nos seus excessos não tratados dentro da igreja. E dentro de casa também. Quem está ligado, diga glória a Deus. A Bíblia traz equilíbrio. Onde, pastor? Em Eclesiastes 3. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de viver, mas há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Há tempo de abraçar, mas há tempo de se afastar. Ei, olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 3. Há tempo de alegria, mas há tempo de pranto. Eu tenho dificuldade com gente que se apresenta para mim só alegre. Ei, pastor, chega aqui, deixa eu te apresentar a irmãzinha. Ela é a alegria da igreja. Quando ele fala, ela é a alegria da igreja, a minha pulga atrás da orelha já começa a me picar. E aí, irmã, só rio. Nada me abala, nada te abala, irmã. É mesmo, nada me abala. Venha chuva, venha sol, morte e vida. Se morrer ou se viver, estou com Jesus, nada me abala. Tem problema aí, excesso. A outra também, o contrário, só chora. Ei, irmã, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem um motivo de alegria na sua vida não, meu querido? Você chora o dia todo, você reclama o dia todo, você murmura o dia todo. Se o sol abriu, você reclama que está quente demais. Se choveu, você não gosta de dia cinza. Vem cá, combina com Jesus. De 9 às 10 chuva, de 10 a meio-dia vem sol, e no lugar do restante da dia ele fica lá do céu, soprando no seu pescocinho quente. Ei, não dá para a vida ser como eu e você queremos. Vai ter um dia que eu vou abrir a porta, 13 pessoas vão entrar, vai me agitar, mas eu tenho uma escolha: ou eu equilibro as coisas, ponho uma comida nas mesas e paro para ouvir, ou eu vou ficar me refestelando na minha dor e vou viver doente, vou nascer doente e vou morrer doente.
Tem gente que tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, só falta cantar. Gabriela. Você vai ser ansioso para sempre? Essa depressão vai te consumir ou você acredita que Jesus ainda cura? Esse câncer vai te matar ou você ainda crê que Jesus ainda cura? Você acha o quê? Que o seu casamento está desgraçado para o resto da vida, porque o seu marido ou sua esposa não se posiciona, que a sua família está um caos, porque seus filhos que eram anjinhos até agora, entraram na adolescência, decidiram se rebelar, porque você não está vendo a igreja do jeito que você queria que ela fosse, e aí? Você vai adoecer? Você vai ficar rodando na sua dor, ou você vai trazer equilíbrio para a sua vida, e vai deixar Deus tratar da sua história ainda hoje? A quantidade de glória a Deus foi pequena. Eu puxei tanto na voz agora. Excessos. Nós precisamos entender que quando Deus criou a mim e a você, Ele colocou duas coisas na nossa vida. O que? Dor e vitória. Tá bom? Quando Deus criou a mim e a você, Ele colocou outras mais duas coisas na nossa vida. Ganho e perdo. Quando Deus nos criou, vou falar a terceira, Ele colocou duas coisinhas na minha e na sua história. Paz e guerra. Ninguém passa na vida sem chorar, ninguém passa na vida sem sofrer, ninguém passa na vida só sorrindo, mas também ninguém tem que passar na vida só chorando. Existe uma coisa que a igreja precisa trazer para a sociedade: equilíbrio. Agora eu vou te fazer a pergunta que eu acho que você imaginou que eu ia fazer em algum momento, mas eu não fiz até agora. Mas eu vou ter que fazer, porque não tem jeito, se eu não fizer, quem vai ser cobrado vai ser eu. Onde na sua vida você está desequilibrado, desequilibrado? Alguns talvez vão pensar assim: eu não acredito que o pastor Beto trouxe um pastor de fora para falar que eu estou desequilibrado. Você tem que saber que existe hora para tudo, principalmente a hora de continuar e a hora de parar. Ei, psiu, existe a hora de parar, viu? E existe a hora de continuar. E você precisa entender nessa noite onde você está com Deus. Se Deus está mandando você ir continuar, ou se Deus está mandando você apertar um freio aí e dar uma marcha ré. Você precisa de equilíbrio. Tem gente que está comendo demais, falando demais, bebendo demais, pecando demais, errando demais, se apaixonando compulsivamente pelas coisas desse mundo. E quando Jesus entra na porta do seu coração, não consegue ficar. Por quê? Porque está lambuzado das paixões do mundo. Está se lambuzando em excessos. Jesus de maneira alguma vai poder operar milagre. Tem pai que xinga demais, mulher que grita demais, igrejas que pecam demais. E tudo que é excesso mata alguma coisa. Tudo em excesso mata alguma coisa. Quando alguém disser para você assim: equilíbrio é tudo, concorde. Quando você ouvir uma frase secular aí: equilíbrio é tudo, concorde. Mas a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Por último, finalizando a minha pregação. Marta estava sobrecarregada com os excessos da vida. E Jesus e sua igreja precisaram entrar para trazer equilíbrio. Porque Marta escolheu encontrar culpados para o seu excesso. Agora eu quero que, se você não prestou atenção até aqui, preste a partir de agora. Teve um dia lá em casa, eu tenho 3 filhos, irmãos. Eu tenho 3 filhos e eu tenho sanidade mental, acredita? Deus é bom. O Caleb veio um dia chorando, com Pedro pelo corredor, no colo, chorando e gritando. Irmãos, eu não consegui nem levantar da cadeira, minha perna já estava assim, ó. Eu só sentei, olhei para Paula e falei assim: alguém morreu. Vai lá. Veio o Caleb chorando, e o Pedro se esgoelando. Pedro é o mais novo. E veio o Luca. Falei: pronto,
Morreu mesmo alguma coisa. E veio o Lucas chorando e aquela confusão, não sei quem bateu. Eu só sei, irmãos, que até hoje eu não descobri quem bateu em quem. Eu acho que o Calé bateu no Lucas, o Pedro foi defender, apanhou do Lucas que estava tentando. Aí todo mundo bateu em todo mundo chorou e todo mundo sofreu. Pastor, qual é o equilíbrio? O certo era eu dar uma taca em todos eles. Pronto. Eu parei, escutei, ouvi, ministrei, coloquei um no seu lugar e ensinei para eles que é uma falha, um erro muito grande a gente sair pela nossa vida procurando os culpados da nossa dor. Principalmente quando o culpado na nossa dor somos nós mesmos. Marta ficou na panela porque quis, Maria foi aos pés de Jesus porque quis. Nós temos dificuldade com aqueles que escolhem melhor do que nós. E por não ter o mesmo equilíbrio e sabedoria que alguns, a gente os culpa dos nossos problemas. É por isso que muitas vezes a mulher cristã vai falar mal para mim do marido não cristão e fica triste comigo que às vezes eu defendo o homem. Em alguns casos eu tenho até que dizer, minha filha, por que você é a personificação de uma santa no culto de domingo à noite, quando você chega em casa na segunda-feira, você é a personificação do diabo para o seu marido? Você tem que escolher com quem você anda. Na igreja é um santo, em casa é um demônio. E por não se equilibrar, quer colocar a culpa no outro, quer que o outro engole aquilo a seco e não fale nada. Quando a Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido descrente, o contrário também. O marido santo, ele santifica a mulher dele descrente. O nome disso é desequilíbrio dentro da igreja, com gente que carrega a Bíblia debaixo do braço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Marta fez quando Jesus confrontou ela? Quando ela foi lá reclamar, a petulante, ela encheu o peito e ela foi falar com Jesus das coisas que ela não está gostando. Ei, Jesus, eu não estou gostando disso não. Ei, Jesus, olha aí, ó, a preguiçosa, a que não faz nada, ela me deixou sozinha na cozinha. Marta foi lá falar com Jesus, porque pronto, ela está com um problema que ela não quer assumir, e ela encontrou alguém para ser a desculpa do problema dela, Maria. Só faltou ela dizer assim, Jesus, eu estou sobrecarregada porque Maria não faz nada, eu estou sobrecarregada porque Maria acorda meio-dia e não lava, eu faço tudo sozinha nessa casa, eu tenho que cuidar dela, de Lázaro e dela, eu tenho que fazer tudo, eu que pago as contas, eu que oro. Eu que sou a chefe da casa. E esses dois aí, Maria e Lázaro, não faz nada. Eu estou sobrecarregada. Eu e você, quando não administramos a nossa dor, a primeira coisa que vai fazer é encontrar o culpado dela. Aí deixa eu me perdoar em te perguntar com tanta sinceridade, mas quem que é o culpado da sua dor? Pastor, mas eu fui abusado sexualmente com 2 anos, 12 anos, 3 anos de idade, e eu não consigo perdoar essa pessoa. Enquanto você não libera essa pessoa, você não perdoa essa pessoa continua a vida dela, talvez melhor do que você, ou talvez pior, não sei, mas continua a vida dela, enquanto você morre todos os dias, deixando de desfrutar de uma saúde emocional, de um equilíbrio emocional, de uma vida tremenda com Deus, por causa de uma dor do passado, que você não consegue soltar da sua vida. Quem que é você? Qual que é o culpado da sua dor? Quem é o culpado pelo seu processo de sofrimento e de retrocesso? Foi o meu abusador. O abusador está vivendo e você está morrendo a cada dia. Ele conseguiu fazer 2 coisas com você. Ele conseguiu te abusar e ele conseguiu matar a sua história. Enquanto nós pararmos a nossa vida para culpar o pai e a mãe que nos abandonou, o marido e a esposa que traiu, os filhos que machucaram, o amigo que te abandonou, o pastor ou a igreja que te feriu como ovelha, o seu abusador emocional, espiritual ou sexual, o sócio que te roubou, a colega da escola que te passou a perna, pegou o seu trabalho, quem cortou o seu cabelo, quem te deu uma surra, enquanto você dar a essa pessoa o poder do controle, você viverá em excessos, você viverá doente, e você não viverá nem liberto, nem liberta. Quem está me ouvindo nessa noite, mais um pouquinho, diga amém.
E às vezes nós não vivemos porque tem um outro alguém que é a fonte do nosso problema. E por onde você vai, você carrega essa pessoa nas suas costas, na sua alma. Às vezes não é gente não, às vezes é herança. Qual é a minha dor? A minha dor é porque eu sou filho igual. A minha irmã recebeu o colar de ouro, a outra recebeu a pulseira de ouro, a outra recebeu o criado mudo de mamãe, e eu fiquei com a mesinha de centro. Estou aborrecida porque não foi bem recebido na herança da família. Aí você não se cura, foi traído por alguém, largou o relacionamento, casou com outro, namorou com outro, e está colocando sobre o outro a culpa de uma coisa que nem aconteceu. E a pessoa não consegue viver feliz com ninguém, porque com todo mundo que ela se relaciona, ela acha que ela vai ser o quê? Que ela vai ser abandonada, traída, ferida e machucada, como foi no passado. Como a história de uma mulher que eu conheci, onde o marido um dia chegou para ela e disse: o casamento acabou, não te amo mais, não quero ficar mais com você. O homem pegou as bolsas dele e partiu. Ela não conseguiu lidar com a dor, ela culpou aquele homem todos os dias da vida dela, pela desgraça dela, e ela dizia todo dia, que um dia ele ia voltar para ela, bater na porta da casa dela, e dizer para ela: você foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, e eu fui um tolo ao te deixar. Aquela mulher olhava a rede social daquele homem todo dia, ela acompanhava a vida dele todo dia, ela não vivia mais a vida dela, ela vivia a vida dele. Um dia ela viu na rede social que ele começou a trabalhar, a namorar, perdão. Não demorou muito tempo, ela viu na rede social que ele casou. E agora chegou o ápice da dor daquela mulher. Aquele homem engravidou e vai dar o filho para a nova esposa que não deu para ela. Quando aquela mulher que era cristã se pegou de joelhos orando, pedindo para que Deus abortasse o filho da outra. Olha que esquisito, né? Mas às vezes a gente deseja o mal para o outro, irmãos, porque o outro nos feriu. Qual é o seu excesso? Qual é a sua bagagem? Qual é o peso que você está carregando na sua vida? Quem é o culpado da sua história mal sucedida? Quem são os culpados da sua dor? Vem cá, o irmão do teclado. Qual é o seu nome mesmo? Como? Tiago. Fazer um teatro com o Tiago aqui, ó. Eu falei para ele que Tiago é uma multidão. No teclado ele é uma banda sozinho, irmãos. Eu fiquei encantado. Tiago, vamos supor que você venha ao meu encontro. Você está de preto, eu estou mais claro. Vamos dizer que você é o mal e eu sou o bem. Você vem cheio de depressão, cheio de raiva, cheio de problema, e eu estou cheio de paz. Vamos nos cumprimentar. Ou a minha paz vai abraçar a sua dor e curá-la, ou os seus excessos vai abraçar a minha paz e vai tirá-lo. Quem vai ganhar? Deixa eu dizer uma coisa para você, Tiago, não é isso? A minha paz nunca vai andar de mão dadas com a sua guerra. E a minha paz não vai sair para fazer um jantar romântico com a sua guerra. Um dos dois vai ser mais forte e um dos dois vai ganhar. Na sua vida, quem está ganhando? A paz ou a guerra? Vamos aplaudir o Tiago. Receba a paz. A dissimulação de Judas não andou de mão dada com a verdade de Jesus, não. Judas era ladrãozinho, mentiroso, manipulador. Gostava de dinheiro, tinha mau caratismo, mas era discípulo de Jesus porque Jesus o amava. Mas Jesus nunca foi falso como ele. A dissimulação de Judas, a escuridão de Judas, nunca deu as pazes, nunca andou de mão dada com Jesus. Em um determinado momento, a história se encerrou. Jesus olhou dentro dos olhos de Judas e falou para ele: o que você tiver de fazer, faça. Judas levantou e foi trair Jesus. Não azede a sua vida por causa de ninguém. Não azede a sua vida pelo que deu errado. Se tem pessoas em guerra na sua casa, entre com a sua paz. Não negocie ela.
Seja um homem e uma mulher equilibrado. Não é porque todo mundo fofoca que você vai fofocar. Não é porque a família inteira está brigando por causa de uma correntinha de ouro que você vai entrar na briga. Abra mão da herança. Agora ninguém quer glória a Deus, né? Vamos ver de novo, Abra mão da herança. Vocês são corajosos, hein? Vamos dizer de novo, abre mão do ouro. Diminuiu um pouquinho. Administre suas dores por dentro. Balanceie suas frustrações. Traga paz para o seu interior, para a sua casa, para a sua igreja, na medida em que você não culpa o outro pelas suas frustrações. Cuide das suas frustrações. Cuide do seu coração. Remova os seus excessos. Maria não se levantou para remover o excesso de Marta. Maria continuou aos pés de Jesus, enquanto esperava que Jesus tratava de Marta. Ei, é triste demais quando um crente quer tratar do outro. Ei, que a mulher, o pai, a mãe, o marido quer enfiar Jesus de goela abaixo para o outro. Seu marido, sua esposa, está implicando que você está indo para a igreja. Fecha a boca, ora ao Senhor, vai para o quarto e fala assim: ei Jesus, estou deixando na sua mão, não falo mais nada. Você vai ver o que Jesus vai fazer. Marta se levantou com raiva e apontou para Maria. Maria ficou quietinha e deixou Jesus dizer: Marta, Marta. A Bíblia não fala em nenhum momento Maria fazendo assim para Jesus: é enjoada, deixa ela. Chata, melancólica Jesus, estragada, azeda. Nem vou falar nada, Jesus, aquela ali é amargurada de alma. Fala você. Silêncio. Eu não sei se inventar um equilíbrio maior na vida do que o silêncio. Como diz na minha terra, os capixabas estão aqui, né? Não sei se aqui diz também, mas boca fechada não entra mosquito. Aqui deve ser boca fechada, não entra muriçoca. Você entendeu, né? Vamos encerrar? Se alguém disser assim: você está dizendo isso pela segunda vez, eu vou ter que concordar. Marta achava que Maria era preguiçosa, Marta achava que Maria era negligente e não cuidava de suas responsabilidades, e apelou para Jesus tratar Maria de um jeito ruim, enquanto ela é que precisava de tratamento. Vou encerrar aqui. Prestem atenção. Não se escandalize não, amém? Não se escandalize. Mas pode ser que em algum momento você vai lá orar a Jesus pedindo para que Ele mude o coração de alguém. E Jesus bem vai falar assim para você, ó: para eu mudar o dele, primeiro eu tenho que mudar o seu. Talvez com essa pregação você percebeu que a vida inteira você culpou pessoas de algo que você mesmo está carregando dentro de você. E eu quero te convidar nessa noite a entregar isso, porque isso não é seu. Isso é excesso. A igreja tem esse poder. E não é terapêutico. É espiritual. A igreja não está aqui só para expulsar demônios. Ela está aqui também para expulsar excessos. Eu acho muito difícil alguém que é cheio do Espírito ficar endemoniado. Mas alguém cheio do Espírito pode ficar cheio de culpa, cheio de opressão, cheio de poder maligno que vem de fora, cheio de dor, cheio de culpa, cheio de excessos. E é nessa hora que nós precisamos entender que a igreja, que impacta a sociedade com amor e com serviço, ela tira o desequilíbrio, ela traz o equilíbrio, ela remove os seus excessos. Sabe qual que é uma das maiores brigas interdenominacionais no Brasil? E eu estou dizendo de crente. É o crente da Assembleia que acha que ele está mais certo do que o crente da Batista, que acha que está mais certo do que o crente da Presbiteriana, que acha que está mais certo que o crente da Metodista, que acha que está mais certo do que o católico, e todo mundo se acha certo, e na verdade Jesus está olhando de cima e está falando assim: está todo mundo errado. Eles não entenderam nada. Excessos
Desequilíbrios denominacionais. Sabe o que é uma denominação? Não sei, pastor. Uma denominação foi a incapacidade do homem de manter uma igreja só. Não entendi, pastor. Vou dizer de novo. Denominação, qualquer uma que seja, é a incapacidade que o homem teve de manter uma igreja só. Não concordo com você, vou para lá e faço isso. Não concordo com você, vou para lá e faço isso. E agora tem um monte de gente diferente achando, cada um por si próprio, que é mais certo do que o outro. Marta encontrou a culpada dos seus problemas, Maria. E Jesus devolveu para ela: Maria não é o culpado dos seus problemas, é você que está inquieta, é você que está agitada, é você que está transtornada. Entregue para mim.